Bem-vindos a mais um videocast da Comissão de Educação Continuada Regional São Paulo. Hoje vamos discutir a segunda fase do Consenso de Sangallen, que aconteceu agora semana passada, e estamos trazendo para vocês uma discussão do consenso dos principais temas discutidos nessa grande evento que ocorre a cada 2 anos. Eu sou Paulo Tenório, membro da Comissão de Educação Continuada, e estou aqui com o Dr. Leonardo Orlandini, também da comissão, falando diretamente lá do interior, abordando todo o estado de São Paulo para vocês. Tudo bem, Léo? Tudo bem, e aí? Olá a todos. Bom, nessa segunda parte do Consenso de Sangallen, nós vamos abordar alguns temas de genética, de carcinoma in situ, de doença HER2 e alguma coisinha de recidiva. Estamos hoje aqui, temos o prazer de receber o Dr. Rogério Fenili, Dr. José Luiz Esteves e a doutora Laura Testa para debaterem essas questões com a gente. Eu queria que eles se apresentassem rapidamente para a gente começar a nossa discussão. Por favor. Laura, primeiro? Primeiras damas. Gente, muito obrigada de verdade de estar aqui. Queria primeiro parabenizar a SBM de fazer essa discussão, acho que é muito rico. Eu sou oncologista clínica, a gente não tem algo parecido na SBOC, na nossa sociedade. Estou muito feliz de estar aqui participando com colegas tão brilhantes para a gente falar desses temas importantes. Obrigada pelo convite. Zé Luiz? Bom, meu nome é José Luiz, né? Sou aqui de São José do Rio Preto, na Faculdade de Medicina. A gente trabalha há algum tempo aqui e agradeço ao Léo, ao Lincoln, ao Tenório pelo convite, que muito nos honra de estar aqui com um time desse padrão aí, top, né? Com a Laura e com o Rogério, que são amigos aí de algum tempinho também. E um assunto que está emergente aí, com tão recente o Sangallen, já aproveitando para discutir. Boa noite, eu queria agradecer muito o convite da comissão. Eu também faço parte de uma das comissões da sociedade, da defesa profissional. Eu sou mastologista aqui de São Paulo, trabalho em alguns serviços aqui, como a Rede Dora, a Mil, Santa Helena, e é de extrema relevância. Um congresso que foi semana passada, né, se eu não me engano, já trazendo essa discussão, né, a sociedade sempre com esse papel enorme aí na atualização, muito importante para todos os mastologistas do estado. Uma honra estar aqui. Obrigado a todos. Então vamos começar para a gente não perder mais tempo. Bem, primeiro assunto vai ser a questão de genética. A primeira parte do consenso discutido em Sangallen foi a questão de genética. Nós tivemos aulas interessantes, importantes em relação à conduta, em relação à testagem. E em relação a teste genético, o que foi discutido em Sangallen, qual foi o consenso em relação aos testes genéticos? Nós tivemos que 64% dos especialistas indicavam a testagem genética para todas as pacientes com menos de 70 anos, sendo que 83% naqueles casos de tumores triplo negativo, independente da idade, era solicitado o teste genético, e para aquelas pacientes com menos de 50 anos, também a maioria, 77%, indicou a testagem genética. Ou seja, como conclusão, os especialistas em Sangallen indicavam uma boa porcentagem para todos pacientes com menos de 70, principalmente com menos de 50 anos, e para o triplo negativo. Bem, no Brasil, a gente sabe que não é bem essa a realidade. Nós temos divergências em todo o país, até dentro da própria cidade de São Paulo, da capital, e serviços públicos e privados. Primeiro, eu queria saber, a gente levando em consideração custo, benefício, a questão de uso hoje da terapêutica, essa idade de corte, tanto para o triplo negativo, quanto para o luminal ou para o HER2, e na testagem dessas nossas pacientes, primeiro eu queria ouvir, então, dos nossos convidados. Fenili, o que você achou, então, desses dados, da grande maioria indicando ampla testagem para as nossas pacientes? Como você vê essa realidade do subtipo tumoral e para o nosso dia a dia, no seu dia a dia? Bom, a gente tem que dividir essa análise, Paulo, entre o sistema público e o sistema privado. Né? Essa divisão, infelizmente, no Brasil, ela é bem pertinente. No sistema público, zero. Não tem testagem genética. A não ser em ambientes acadêmicos ou em protocolos de pesquisa, onde você consegue ainda fazer isso. Na prática do SUS, não tem.
né, salvo algumas poucas exceções. Então é completamente inaplicável. A gente está falando de um país em que falta mamografia, que falta mamotomia, que falta biópsia. Então é legal, eu acho ótimo o teste, mas ainda a nível de saúde pública no Brasil, ainda me parece uma coisa meio inaplicável em qualquer faixa etária. Quando a gente fala da saúde privada, a gente divide também em planos privados em que tem uma excelência de tratamento, a gente estava conversando offline aqui antes, ou outros planos que têm mais dificuldades. Eu acho que nessa situação abaixo dos 50 anos, que até foi objeto dos panelistas da maioria ser consenso, eu acho que deveria ser a nossa prioridade de busca num primeiro momento, que são os pacientes mais jovens, com exceção do triplo negativo, que mesmo acima dos 50 anos você tem aí um risco maior de mutação genética. Eu penso que a gente tem que escalonar por faixa. Não sei se o Zé Luiz também é mastologista, e o Leonardo ou você concordam. Eu acho que a primeira busca é conseguir nesse patamar de 50 anos, né? Que eu acho que é consenso. Abaixo de 70, entre 50 e 70, se for triplo negativo. Eles levaram em consideração alguns fatores, né? Saiu um estudo do JCO agora em 2020 que ele aborda essa questão da testagem genética e ele pede que se leve em consideração também idade, comorbidades, expectativa de vida, capacidade de segmento dessa paciente, porque às vezes essa paciente não tem capacidade de fazer uma vigilância imaginológica, por exemplo. Então, somando esses aspectos, eu focaria nessa questão dos 50 anos e acima dos 50 anos mais para o triplo negativo. É o que eu penso. Ótimo, ótimo. A gente tem aqui várias questões que interferem nessa situação, né, Fenília? A primeira paciente jovem, que aí nós teríamos um risco maior de uma mutação. A conduta hoje do resultado do teste genético, eu compreendo essa posição dos painelistas, porque a gente muda até a relação do tratamento cirúrgico e, no caso do triplo negativo, o tratamento com olaparib, com novas medicações mais modernas e também uma orientação para a família e para os filhos, parentes dessa paciente. Então, assim, a ferramenta da gente ter o resultado do teste genético é amplo para a gente, para o cuidado dessa paciente, mas nós temos que lembrar que a gente deixa de fora a grande parte das nossas pacientes que são as usuárias do SUS, né? Aí queria, antes da Laura falar a visão do oncologista, queria ouvir a opinião do Zé Luiz aí no interior, essa vivência no interior, como que ele vê, como que é o teste genético aí para ele e como ele vê também esses dados que foram o consenso de Sangalli com a maioria para indicar o teste genético em pacientes jovens, menores de 50 anos e triplo negativo. Como que você vê aí, Zé Luiz, e aí no interior? O Tenor, não muito diferente do Fenil, né? Indicar é uma coisa, você ter o teste disponível é outra, né? Indicar, a gente pode indicar tranquilamente, né? A ANS até na saúde suplementar, nas mulheres portadoras de câncer, você pode pedir, né, que o convênio é obrigado a pagar. Nas não portadoras é mais difícil de você conseguir esse teste e os estudos provam que o custo-benefício de você fazer o teste, né, favorece, né, em questão do custo, e você, além de proteger essas mulheres contra tratamentos mais caros no futuro, os familiares também poderão ter essa mesma proteção caso afetadas, né? Concordo também que abaixo dos 50 anos seria obrigatório, né, principalmente nas triplo negativas, em que você pode utilizar o inibidor de PARP, né, em alguma ocasião, né, e acima dos 50, além das triplo negativas até os 70, mais ou menos, eu acho que se a paciente tiver um bom performance, né, uma boa status performance, o paciente está 60 anos, mas está aí jogando bola, né, está batendo um bolão, como a gente fala aqui, né, você tem certeza que ela não tem nenhuma outra comorbidade que vai afetar a sobrevida dela, aí, a expectativa de vida, eu acho que poderia até indicar, né, até uns 60, por aí. Depois disso, a mastectomia estatística bilateral, né, a profilática, né, diminuidora de risco, ela tem
questionável estatisticamente a sua validade também. Então, acho que pararia aí no máximo até nos 60 anos, mas a dificuldade é financeira, né? O problema é financeiro. Utilizar, a gente sempre tentaria utilizar sempre que possível, mas a gente tem esses limites. Se os americanos têm, imagina a gente aqui. Uma observação importante, o benefício sempre existe, né? O benefício vai ter, a questão é a limitação da gente ter esse teste, mas o benefício realmente é indiscutível que nós vamos ter. Na apresentação de Sangallen, nesse quesito, nesse item, a conclusão de quem apresentou, os palestrantes que apresentaram esse tema, todos foram realmente para indicar o teste, uma indicação universal, mas a gente sabe que a nossa realidade é diferente. Agora quero ouvir o oncologista clínico, ó, a Laura. E Laura, como que é hoje na sua prática a questão de testagem? Fala um pouquinho para nós qual que seria então o benefício da testagem para o oncologista clínico e essa questão de faixa etária e subtipo tumoral. Como que você vê isso daí? É importante a gente lembrar que a pergunta para os panelistas em Sangallen, ela se baseou unicamente na história pessoal daquela mulher que fez um diagnóstico de câncer de mama. E como o Fernando já falou, assim, a gente infelizmente não tem o teste disponível amplamente, especialmente na rede pública, para pacientes que têm história familiar, tumor bilateral, outras indicações clássicas de testagem que aumentam o risco dessa paciente ter uma síndrome genética. Então, a gente já tem uma deficiência e aqui o que foi discutido é a ampliação para pacientes com o seu diagnóstico, independente de qual histórico familiar que essa paciente tenha. E como você disse, é muito fácil defender a testagem universal, porque de fato é uma informação que pode mudar não só a vida daquela paciente, mas da família principalmente. Então, eu tenho visto recentemente algumas pacientes que estavam contemplando a realização do teste, porque a irmã fez o teste e antes dela conseguir tomar a decisão de testar, de fazer uma cirurgia profilática, eventualmente faz um diagnóstico. Então, eu acho que a testagem é sempre importante para a gente poder discutir opções de rastreamento armado ou de cirurgias profiláticas que eventualmente consigam, de fato, curar mais pessoas. Do ponto de vista clínico, a gente tem que lembrar que as pacientes com doença triplo negativa, que vão fazer neoadjuvância e eventualmente não tenham uma resposta patológica completa, podem ter indicação de olaparib adjuvante. Então, independente, essas pacientes triplo negativas é onde a gente vê uma concordância maior para oferecer o teste, independente da idade. Porque muda o tratamento daquela paciente, e a gente não pode esquecer das pacientes receptor hormonal positivas, que eventualmente tenham uma doença mais avançada e também podem ser candidatas ao olaparib adjuvante, né? Fora toda a discussão cirúrgica de o que vai fazer de tratamento cirúrgico para uma paciente. Então, do ponto de vista econômico, é sempre um problema, né? Porque nem a ANS não tem a prerrogativa da gente fazer a solicitação universalmente para todos os pacientes com câncer de mama. Os critérios são muito baseados na probabilidade da síndrome hereditária, então acaba que a gente não pode necessariamente oferecer universalmente, que nem as pacientes que tenham cobertura por bons convênios, eventualmente os convênios não vão cobrir, mas eu entendo que como oncologista eu preciso discutir, eu vou colocar para ela, eventualmente para uma pessoa que tenha uma mulher que faça um diagnóstico de um tumor receptor hormonal positivo HER2 negativo na pós-menopausa, sem histórico familiar, que aquilo muito provavelmente não tem relação, mas eu digo que isso eventualmente pode ser uma informação importante, até é muito frequente a gente ter paciente que a mãe teve o diagnóstico e a filha agora quer saber se pode ou não fazer reposição hormonal e quer um teste da mãe. Então, essa situação tem aparecido cada vez mais, então a gente tem a obrigação de discutir que o teste existe, que existe, eventualmente, existem muitos especialistas que recomendam um teste universal e que não necessariamente essa chance é alta e que faz parte do arsenal que a gente tem, mas o custo-benefício não vai ser o mesmo para todo mundo. Mas eu discuto absolutamente com todos os pacientes, mesmo que eu não vá pedir, mas a gente tem que discutir.
Ô, Laura, mas uma opinião sua também. Mas aí se nós formos escolher um grupo, então, de mulheres para nossa prática, que a gente tem a facilidade de ter a questão do custo e do teste. Se a gente fosse escolher um grupo de mulheres, então, que poderia trazer um maior benefício em relação ao tratamento, nós estamos falando de mulheres que diagnosticou um tumor inicial de câncer de mama sem antecedente. Você acredita, como eu penso também, seria a mulher mais jovem com triplo negativo, que eu poderia ter um benefício em termos de adjuvância e também eu teria uma chance maior de ter um BRCA, BRCA2, BRCA1, BRCA2 e eu indicar mais a cirurgia profilática. Você acredita que também seria um grupo especial se a gente fosse pedir, olha, vamos pagar, vamos fazer esse teste? Pacientes menores de 50 anos e com triplo negativo? Com certeza, os pacientes menores de 50 anos triplo negativo têm indicação, e essas pacientes, inclusive, podem conseguir o teste pela ANS, pelo plano de saúde delas. Então, essas, com certeza, eu acho que são, eventualmente, as que têm mais chance de você conseguir modificar a conduta para elas, eventualmente, achar uma alteração que vai mudar a recomendação familiar de segmento, de rastreamento. Então, acho que esse é um bom grupo para a gente focar. Mas eu acho que, do ponto de vista mais amplo, acho que todos os mastologistas têm que discutir, né, os oncologistas também, todo mundo que vai cuidar de pacientes com câncer de mama tem que ter um letramento mínimo para poder conversar com as pacientes sobre isso. Eu acho que a gente conclui nisso daí. Acho que fica o recado de Sangalli o mundo ideal, benefício para todo mundo. Mas se não, a gente foca menos de 50 anos e com triplo negativo. Léo, você quer complementar? Sim. Deixa eu fazer só um comentário da próxima pergunta. Aqui eu tenho acesso a alguns testes para pacientes de SUS e isso gera na gente também uma outra angústia, que é indicar cirurgia redutora, custo dos implantes, horário cirúrgico e ainda mais quando vem um paciente Difraumene, P53, que a gente não tem referência para encaminhar para ressonância de corpo inteiro. Então, seria uma segunda etapa de problemas que gera uma angústia para a gente, as pacientes do SUS também. Bom, deixa eu seguir aqui. Segunda pergunta, foi perguntada aos painelistas de uma paciente de 45 anos, jovem, diagnosticada com câncer de mama em estádio 1, em relação à indicação de mastectomia bilateral redutora de risco. 80% dos painelistas indicariam para pacientes BRCA1 e 2, 70% para CHEK2, 50% para PALB2 e ATM, e para os demais genes, apenas mamografia e ressonância, né, ou vigilância intensa, como eles chamaram. Vocês concordam com essas indicações? Vocês indicariam mastectomia redutora para as pacientes com esses outros genes também? Como que está a opinião de vocês? Quem quiser começar e comentar. Olha, eu acho que assim, você divide essa questão genética, né, em genes de alta, média e baixa penetrância, né? Para os genes de alta penetrância, como foi demonstrado aí pelos panelistas, é meio que consenso, meio que mundial, que se deve indicar realmente essa redutora de risco. Para genes de média e baixa penetrância, é possível indicar a vigilância imaginológica, com ressonância, com exame físico e tudo mais. É óbvio que você também tem que levar em conta, às vezes, a idade da paciente. Eu imagino que essa divisão que houve, né, porque ficou meio dividido, né, nesses genes de média penetrância, 50-50. Eu imagino que essa dúvida do painelista é de acordo com a expectativa de vida, idade, comorbidades. E, assim, uma coisa que precisa levar em consideração é a capacidade dessa paciente realizar o segmento de imagem. Porque muitas vezes, trazendo de novo para a discussão do SUS, por exemplo, às vezes ela não tem a capacidade de ficar fazendo uma ressonância rotineira, uma mamografia de qualidade rotineira. Então, às vezes, eu imagino que a indicação cirúrgica nesses casos tem que ser pensada. Mas eles seguiram basicamente a linha clássica das indicações. O Zé, que trabalha mais com imagem, pode me falar melhor, dessa questão do alta e média e baixa penetrância. Zé, quer comentar? Então, também acho que aí, além desses genes que eles colocaram, como o Léo falou, o Lifraumene também teria um espaço aí para a gente indicar a mastectomia, né? Sempre indica.
Se a paciente vai aceitar ou não, é outros 500. Mas a gente indica. A grande maioria das pacientes que já tem um tumor na mama e que tem mama pequena, tem indicado mastectomia, por exemplo, ela já quer simetrizar, mesmo nem sabendo se tem uma mutação genética, né? Então, acho que a maioria prefere fazer isso. Dependendo da idade também, a paciente mais idosa teria benefício. Eu acho que se ela tiver um status performance legal, né, eu acho que também você pode fazer. Já fiz mastectomia bilateral, simetrizador, em paciente de 77, 78 anos. Né, porque ela fala, doutor, quero ir no meu bailinho aqui e tudo bem, vai curtir a vida, né? Não tem problema não. Tá? E também, como o Fenílio falou, segmento. Né? Segmento hoje, com ressonância, é restrito. No SUS você não tem, né? Não tem nem o teste genético, nem a ressonância. E nos convênios, muitos dos convênios restringem também muito a solicitação de ressonância magnética no segmento das mulheres de alto risco. Por mais que você prove que tem um benefício, né? A gente não conseguiu nem colocar a tomossíntese, né, na ANS como um exame adicional aí para aumentar a acurácia da mamografia. A ressonância fica difícil se você não tiver uma patologia para justificar, né? Aqui particularmente no Rio Preto, na Unimed, alguns outros planos, a gente não tem tido problema. Mas a gente conhece plano aí que realmente segura muito essa solicitação de você acompanhar, né? Então, é uma coisa que você tem que discutir com a paciente 1, 2, 3 vezes para ver se realmente ela está segura daqui, né? Você vê como é importante aquilo que o Leonardo colocou, né? O teste genético ele é extremamente importante, é extremamente útil, mas ele pode gerar algumas situações de estresse, como que ele colocou, né, da não possibilidade de cirurgia, da não possibilidade de segmento. Estressa o paciente para a equipe, né? Exatamente. Para a equipe, Quando ele mal indicado, ele vai gerar um grande problema e não tanto uma solução. Não, é para a equipe. Agora, assim, esses dados que o Léo colocou era dos painelistas do consenso, foi para paciente jovem, né, 45 anos, que era o caso, e eu acho que bate com que as informações mais robustas que a gente tem na literatura, Sim. que é BRCA 1 e 2, mutado, o benefício da mastectomia redutora nessa paciente jovem. O PALB2, até os painelistas ficaram entre 50% e 50% entre cirurgia e questão de intensificação no acompanhamento, que é o que a gente tem também na literatura. Não tem um dado tão robusto para o PALB2, as informações que nós Sim. temos, que provavelmente o comportamento é semelhante ao BRCA, mas a literatura robusta no BRCA 1 e 2, que eu acho que o que foi a conclusão desse consenso, né? BRCA 1 e 2 jovem, a gente partir para mastectomia. E agora, já na paciente mais idosa, após os 65 anos, aí já não teve consenso nenhum. Aí Exato. A gente já teve metade dos painelistas indicou a cirurgia e metade indicou o rastreamento, que a gente já sabe que o benefício da proteção dessa mastectomia é menor, né, Fenília? Após os 65 anos, né? Já é para essa paciente ter tido câncer antes, né? Sim. Após os 65 anos, a gente vai ter uma proteção menor, que a chance dela já ter aparecido um tumor era antes, aí muda o prognóstico, né? E entra no que o Zé Luiz falou do status performance, né, Zé? De repente, uma paciente de 65 anos, com sabe, um aspecto mais jovial, que tem uma expectativa de vida mais longa, opte pela cirurgia. É questão de levar em conta a paciente que você está lidando. Sim, sim. Léo? Opa, deixa eu pedir para a Laura comentar e pedir para já acrescentar para ela. Ô, Laura, se você tiver uma paciente daí, né, você comenta, por favor, essa primeira questão, mas uma paciente sem câncer de mama, acima de 60, 65 anos, com mutação BRCA. Você acha que a gente tem dado para indicar nessa paciente mais velha, sem câncer, cirurgia redutora de risco?
Eu estava pensando aqui justamente que vocês começaram a falar da paciente que tem mais idade. Eu acho que tem duas questões que são separadas aqui, que é uma pergunta para a paciente que faz o diagnóstico da mutação concomitante a um diagnóstico de câncer. Então, ela não sabia, ela faz o diagnóstico de câncer, ela tem algum critério, porque a gente pediu universalmente, e ela faz um diagnóstico da mutação concomitante. Essa informação sobre o benefício da mastectomia contralateral, o Lambertini apresentou agora em San Antônio, especificamente para pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer de mama e com benefício para oferecer a cirurgia contralateral, que era uma dúvida que às vezes aparecia, porque a maior parte dos dados de cirurgia profilática são para portadores de mutação sem diagnóstico prévio, né? Então, acho que para o BRCA a gente tem muita tranquilidade de oferecer já no diagnóstico a cirurgia contralateral, e o Fenili já colocou bem a questão dos genes de alta, moderada e baixa penetrância. Eu acho que tem uma questão adicional que a orientação pré-teste, quando a gente faz, né, é muito importante, porque quando a gente pedia anteriormente só BRCA, sem ser um painel, eu acho que é um pouco mais fácil, porque a conduta em BRCA ela é muito melhor estabelecida, a gente tem muito mais evidência para recomendar ou não recomendar, e quando a gente começa a fazer painéis cada vez mais amplos, a gente tem situações que são áreas cinzas, onde a gente não tem necessariamente uma conduta muito bem estabelecida, baseada em literatura. Então, a gente vai classificar ali, mas a gente não tem segmento suficiente dessas pacientes para a gente poder indicar ou contraindicar. A outra questão de pacientes com mais idade, e aproveito para falar desses genes que a gente às vezes tem menos familiaridade, eu sei que tem residentes que devem estar assistindo, tem um site que eu gosto muito, que chama Ask2Me, Ask2Me, que você coloca lá qual a mutação, qual o gene que está mutado, que idade a paciente tem e que diagnósticos a paciente já tem. E aí ele coloca o benefício de uma mastectomia, o benefício de uma oophorectomia. Então, eventualmente, para essas síndromes que a gente não necessariamente esteja tão familiarizado, traz uma forma rápida de discutir com a paciente, muito visualmente, qual seria esse benefício adicional dali para frente. Então, eu particularmente, eu sempre conto com um oncogeneticista para auxiliar, mas, de novo, né, a gente tem que estar todo mundo letrado e podendo discutir isso com as pacientes ativamente. Eu acho que esse site ajuda muito a gente ter uma noção geral. Então, basicamente, uma paciente BRCA, a gente sempre tem que lembrar que ela eventualmente tenha risco de outros tumores, e aí a gente tem que discutir, eventualmente, oophorectomia. A gente tem que sempre tirar uma história familiar sobre toda a história familiar neoplásica, não só necessariamente mama e ovário, pâncreas, próstata, até para a gente poder indicar o painel para pacientes que eventualmente têm uma história familiar menos clássica de BRCA. Mas eu acho que a gente tem que discutir, né? A evidência existe, então a gente precisa oferecer para ela. E uma coisa que é muito interessante, eu estava pensando quando estava ouvindo os colegas comentarem, que se a gente tem uma mutação, que tem indicação de mastectomia, a gente tem que indicar. E aí tem uma publicação do ano passado, perguntando para as pacientes satisfação com a mastectomia. E um dos fatores mais importantes para a paciente estar satisfeita com a mastectomia, vocês sabem muito melhor do que eu, que uma mastectomia profilática não é uma cirurgia simples. Às vezes a paciente tem uma expectativa de que é quase uma cirurgia plástica, e obviamente que não é, e ninguém é melhor que um cirurgião para saber exatamente do que a gente está falando, mas um dos fatores mais importantes é que o desejo de operar partiu da paciente. Então, a paciente que não quer operar, que tem uma indicação clara, ela tem que, de repente, ser oferecida a opção de fazer o rastreamento ativo com ressonância, e que ela entenda que naquele momento talvez não é a melhor opção para ela, mas ela tem que estar convencida que ela precisa fazer essa mastectomia. Meio que, se ela não tiver muita clareza do que é cirurgia, a maior chance é que ela fique insatisfeita com o resultado. E não é o que a gente quer que ela não tenha câncer, mas a gente não quer uma paciente que está achando que depois ela vai fazer, mas eu talvez nem teria câncer, né? Então, acho que é muito, muito complexo, especialmente nos de moderada polinetrância, onde a gente tem menos força da nossa recomendação.
Ótimo. O que você falou, acho que é importantíssimo, né? A paciente que não tem câncer, a discussão da solicitação do exame é imprescindível. Não é só chegar, eu vou pedir o exame aqui, né? A consequência desse exame, né, é complicado. Você indicar uma cirurgia numa paciente que não tem doença, né, ou que pode, ou não indicar, e ela viver com essa ideia desse pânico que algum dia pode aparecer um câncer na mama dela, tem mais risco do que a amiga que não tem esse exame feito, né? É complicado. Então, essa conversa tem que ser muito bem conversada, né? Então, como você falou, nós temos residentes vendo aí, né? Essa conversa não é de uma consulta só, provavelmente não. E o contrário também, né, Zé? Às vezes a paciente vem querendo fazer o teste porque ouviu falar em algum programa televisivo ou coisa parecida, e você devolve com a pergunta: você sabe as consequências desse teste? Você sabe até onde a gente pode chegar? Você está disposta a fazer uma cirurgia caso tenha mutação? Ah, não estou, então nem faço o teste. Sim. Tem essa situação também que é o contrário, né? E especialmente no Brasil, onde a gente tem uma prevalência maior de TP53, de Lifraumene, onde o rastreamento é muito diferente, onde a possibilidade de tumores fora da mama e ovário, que a gente tem um rastreamento ou uma cirurgia bem estabelecida, vai falar de risco de tumor no corpo todo, ressonância de corpo inteiro, que foi falado aqui. Então, acho que esse aconselhamento, porque hoje em dia é muito difícil alguém fazer uma solicitação única e exclusivamente de BRCA1 e 2. Habitualmente, as pessoas acabam fazendo um painel. E aí vem um P53, que é outra conversa, né? Então, acho que a gente... Sim. Ele não foi abordado lá em San Antônio, né? Mas porque a nossa casuística é diferente. Então, eles não estão pensando em oferecer e achar um monte de P53, né? Eles estão preocupados com os genes de frequência habitual, né? A gente que tem uma prevalência maior no Brasil, né? Sim. Então fechando nessa questão, então lembrando que assim o consenso de Sangalli foi para pacientes que já tinham diagnóstico de tumor. A Laura falou muito bem isso, esses dados que o Léo falou, tudo é pacientes que já têm o diagnóstico, que era a dúvida que a gente tinha, que os dados de San Antônio ajudou. A gente não sabia a questão de sobrevida, o impacto e mortalidade em fazer a profilática em pacientes já com diagnóstico. Então, o consenso de Sangalli fechou nisso. A mastectomia profilática em paciente já com diagnóstico jovem que tenha BRCA1 e 2 mutado. Os outros genes ainda não entrou nesse consenso. Acho que a gente sumarizando seria isso, né, Fenile? Sim, isso aí. Podemos passar para o próximo tema, Léo? Vamos para o carcinoma in situ aí. Você quer? Vou? Então vamos lá. Bom, quanto ao manejo do carcinoma in situ, então uma paciente com carcinoma in situ em produto de core biopsy, um achado exclusivamente com microcalcificação na mamografia. A cirurgia como tratamento inicial foi consenso entre os especialistas, né? Independente da idade e do tamanho do CDIS, em torno de 90% dos painelistas aí indicou cirurgia como primeiro tratamento. Esse debate vem depois do COMET, né, que foi apresentado em San Antônio, e eu queria saber de vocês, se na conduta de vocês... CDIS na biópsia percutânea sempre vai para a cirurgia, ou vocês às vezes discutem algum descalonamento aí de tratamento? Lembrando que é CDIS de baixo e intermediário grau, né? Eles avaliaram o paciente com grau 2. O alto risco é uma outra discussão, né? Mas de grau intermediário e baixo. O que você acha, Fenile, com esses dados deles, o COMET que nós tivemos aí, San Antônio? Né? Bom, primeiro eu acho que assim, a grande dificuldade que a gente tem é discutir a questão do carcinoma ductal in situ de alto, médio e baixo risco, né? Então a primeira discussão é qual é aquele que eu vou enquadrar como baixo risco. Pegando os dados do COMET, a média de idade das pacientes era de 63, 64 anos mais ou menos. Eram tumores pequenos, restritos a calcificações. Então, assim, em pacientes, a princípio, tirando os dados do COMET, para você enquadrar num baixo risco, numa lesão pequena, em que a lesão saiu completamente na mamotomia, baseado nos dados desse estudo, você pode discutir o segmento, mas isso ainda não é uma prática completamente estabelecida no nosso meio. Há vários estudos
testando isso, tem o Lorde, que é até mais ousado, né, que puxa pacientes assim acima dos 45 anos, né, não tão idosas como o Comet. Eu acho que hoje o padrão ainda no nosso meio é a cirurgia com a radioterapia. Eu classifico ainda como exceções no nosso meio essas pacientes acima dos 60 anos, que tenham alguma comorbidade, talvez que impeça a cirurgia, mas que sejam de baixo grau e que a lesão saiu completamente na mamotomia, em mamas lipo-substituídas de fácil segmento. Tirando essas circunstâncias, eu ainda sou a favor e ainda os estudos mostram que a eficácia é a cirurgia com a radioterapia. Essa classificação do baixo grau, é isso que precisa se discutir. É só aquele tumor receptor hormonal positivo, HER2 negativo, eu posso classificar esse tumor já como baixo grau? Ou, uma discussão que talvez venha mais para frente, eu vou precisar de alguma assinatura genética para classificar esse carcinoma ductal in situ de baixo grau e de baixo risco para optar pelo segmento. É isso que está na pauta. Eu acho que é difícil classificar em baixo grau, e ainda, eu acho um segmento do Comet ainda de 36 meses ainda um pouco curto, ainda tem um pouquinho de observação. Resumindo, eu ainda parto para a cirurgia com a radioterapia. Então você concorda com o pessoal lá de Viena? Sim, sim. Zé Luiz, como você vê isso daí também? Também opera todo mundo com carcinoma in situ? Alguma particularidade? De baixo grau, né, Eloy? Acho que por enquanto sim, né? Acho que a gente Comet usou o baixo risco, né? Que seria o baixo grau, o grau intermediário, o receptor positivo, HER2 negativo, né? Tumor só com micro, tá? Foi retirado na mamotomia ou na córnea, às vezes tão pequenininho que sai na córnea. Pessoal, não esquecer de colocar o clipe depois da mamotomia ou depois da córnea, quando é calcificação. É um tumor muito pequeno, que a gente depois perde acompanhamento, né? Eu acho que 36 meses, pouco tempo ainda, né? Lembrar que o CA ductal in situ, ele tem boa parte dele é multifocal, né? Então você opera, faz a rádio por causa da multifocalidade dele, né? Eu acho que está meio cedo ainda, eu acho que precisa ter mais um marcador aí para indicar que a gente vai ficar muito tranquilo e considerar esse tipo de tumor um overdiagnose e não fazer um overtreatment, né? Então, acho que é aí que está o pulo do gato. Acho que ainda falta uma chavinha aí, uma marcador para me falar, esse daqui eu vou sem cirurgia, esse eu vou com cirurgia, né? Então, acho que falta isso ainda para a gente ter absoluta certeza que eu não vou fazer mais mal do que bem para a paciente. Acho que é realmente um tema muito espinhoso, porque a gente sabe que pode acontecer, a porcentagem é pequena, pode chegar a 10% em 10 anos, de uma evolução do CDIS de baixo grau para o invasor. A questão é quais deles que vão invadir, esses tumores invasores, quais deles são indolentes. Então, o Comet e esses outros trials de monitoramento nasceram por essa questão. Será que nós não estamos super tratando essas pacientes? Agora, a gente pensar numa doença de baixa evolução, de baixo grau, baixo risco, em 2 anos é muito pouco tempo, né? E os dados que nós temos são de estudos observacionais, são estudos transversais que mostram essa porcentagem. O Comet, ele já é um estudo randomizado, eu acho que isso a gente vai ter um dado, mas eu acho que 2 anos é muito pouco tempo para a gente dizer que a cirurgia, que já é um tratamento clássico, que já mostrou que diminui os eventos locais do CDIS, lembrando que, no geral, 50% de uma recidiva de CDIS pode vir como invasivo, né? Então, a gente abandonar o tratamento clássico inicial de cirurgia, eu acho que ainda também não é o momento. Não. Sei como que você vê isso também, Léo. Não, eu concordo. A Lara vai querer copiar essa, então vai passar uma terapia endócrina para ela aqui. Eu vou só comentar que eu sempre falo que quando um paciente que tem um carcinoma in situ vem ver o oncologista, alguma coisa deu errado, no sentido de que
ou essa é uma paciente que tem uma indicação limítrofe, ou alguma coisa na relação médico-paciente com o mastologista não tá legal, porque ela não entendeu o que o mastologista propôs para ela por algum motivo. E às vezes é só ansiedade. Tem paciente que faz o diagnóstico na biópsia, vê escrito carcinoma, ela não leu in situ e ela vem ver um oncologista. E eu acho que eu acho que é muita ingenuidade a gente imaginar que a gente tem uma complexidade molecular tão grande na doença invasiva e que carcinoma in situ é tudo igual. Então, a gente está aqui falando em tumores em carcinomas in situ de baixo risco e alto risco. É como a gente falava de câncer de mama há 20 anos atrás, entendeu? A gente, assim, andou muito. Eu acho que o carcinoma in situ ainda, a gente precisa entender muito melhor e classificar muito melhor justamente para não super tratar, nem tratar de menos quem precisa. Eu não consigo, eu acho que vai muito mais de uma questão de expectativa de vida, prognóstico individual, onde você não vai tratar naquela paciente que eventualmente tenha uma sobrevida por outras comorbidades, mas mesmo no baixo risco, eu acho muito complexo você deixar de indicar. Eu espero que a gente caminhe e consiga entender quem são as pacientes que estão sendo sobretratadas e deixar de oferecer um tratamento que é eventualmente mórbido, mas eu sempre digo que tanto mastologistas quanto radio-oncologistas têm feito um trabalho 1000 vezes melhor que nós, oncologistas, em descalonar tratamento. Então, essas pacientes, elas muitas vezes vêm para a gente está aqui discutindo cirurgia, rádio, e aí às vezes fica, não, vai fazer um tratamento de 5 anos, que vai ter um monte de efeito colateral, interação medicamentosa. Então, eu acho que eu nunca trocaria um tratamento com uma morbidade às vezes muito mais tranquila, como cirurgia ou radioterapia, por 5 anos de tratamento sistêmico, a não ser que a paciente tenha um risco cirúrgico muito alto. Então, acho que nesse momento continuo com todos vocês, acho que a cirurgia e eventualmente a radioterapia, para quem tiver indicação, é o melhor tratamento que a gente não deve abandonar. Tenório, outra coisa que é importante que a doutora me lembrou, se você seguir o COMET, nada contra ele, tomara que dê certo. Mas tem uma falha aí de 10, 15%. O que você vai falar para a paciente que falhou, que evoluiu para um câncer invasor? E como que foi o acompanhamento dela? Quem está fazendo a mamografia dela tem condições de fazer esse acompanhamento legal? Ela tem acesso a isso? E como é que a paciente vai te cobrar nessa falha tua, né? Ah, não, tá tudo tranquilo, vamos só seguir, não vamos fazer mais nada. E aí, pumba, aparece dali 1 ano, 2, um tumorzinho na paciente, você tem que retratar e tratar de outra forma, né? Como é que você vai encarar essa paciente? É essa falha que a gente tem na medicina, né? Mas é difícil da gente levar. E a questão é tão complexa, né, Feni, até no diagnóstico. Se a gente for ver os dados da literatura, 25% dos patologistas não concordam no diagnóstico de CDIS de baixo grau. Uns vão falar que é hiperplasia típica, outros vão classificar como CDIS de baixo grau, outros ainda vão colocar como intermediário. Então, 1/4 não concorda com o mesmo diagnóstico. Isso estudos mostrando em patologistas experientes em mama. E outra questão também, nós estamos falando do CDIS que foi diagnóstico por rastreamento. É diferente daquele CDIS que você palpou um nódulo e a biópsia veio como CDIS. Então a gente precisa diferenciar isso daí, porque o CDIS palpável teria um risco maior de invasivo e a gente pode estar deixando passar uma doença que pode piorar o prognóstico da paciente. Nesses casos do COMET, no caso do consenso de Sangallen, foi questão do CDIS diagnosticado por rastreamento e não aquele por exame físico, né? A gente tem que deixar claro que eu acho que é um ponto a se levar em consideração. E a Laura colocou um negócio... Só mais uma coisa que me chamou a atenção no enunciado lá, é que a paciente, depois de fazer uma mamografia de rastreamento com microcalcificação, fez uma ressonância. E aí eu queria saber, vocês pedem ressonância para todo mundo que faz diagnóstico de CDIS? Porque me chamou a atenção, assim, nossa, mas ela precisa dessa ressonância? Como é que é o dia a dia de vocês?
A ressonância só tem utilidade no carcinoma in situ quando ele não tem microcalcificação. Quando ele tem microcalcificação, o exame mandatório é a mamografia, que supera até em mensuração tumoral a ressonância. Então, a ressonância nesses casos só quando é lobular, no caso, quando vem algum lobular, ou quando vem um in situ sem micros, né? E o que você colocou, Laura, você reforçou aquilo que eu falei, a dificuldade em você classificar esse tumor como baixo grau. Eu acho que considerar só o imunistoquímico para isso ainda é muito pré-histórico, a gente está muito longe de saber isso. E um dado interessante do COMET que eu queria colocar, que é uma questão cultural, né? Ele coloca que as pacientes que fizeram a vigilância, elas escolheram fazer isso. Houve uma maioria que escolheu não operar. Aqui no Brasil, eu acho que seria o inverso, né? Eu acho que duvido que algumas pacientes escolheriam não operar. É uma questão cultural muito grande, né? Bem, mas aí assim, então acho que todos nós aqui em Sangalha, o consenso então ainda é a cirurgia. Então, acima de 90%, a cirurgia é a primeira conduta. E depois foi questionado, nessa paciente jovem, 40 anos, operou CDS de baixo grau, como fazer a adjuvância nessas pacientes. CDS pequeno, 1-2 centímetros, receptor positivo, qual que seria a indicação de adjuvância? O que eles votaram? 63% indicando, paciente 40 anos, rádio e endocrinoterapia, tratamento completo. Paciente com 55 anos também, a maioria indicando rádio e terapia e endocrinoterapia. A dúvida depois aos 70 anos, na paciente mais idosa, que aí não teve um consenso entre só a rádio e endócrino, ou só a vigilância sem mais nenhum tratamento adjuvante. Lembrando, essas pacientes após a cirurgia. Fenire, também oferece tudo para essas pacientes, já que você está com ela na mão ali, você operou, veio um baixo risco, qual que é a sua tendência no dia a dia? E essa questão, menos ou maior que 70 anos? Eu acho que nas pacientes mais jovens, abaixo de 70 anos, a radioterapia já provou, tem aquele estudo RTOG 9804, que ele provou que em 15 anos, mesmo em tumores pequenos que ele estudou de 0,6, o benefício da rádio é inequívoco. Nós tivemos agora ele junto com a COG, então, acompanhamento assim, a mais 15 anos. Eu acho que é bastante consolidada nessa questão. O benefício da endocrinoterapia eu tenho dúvida. Tem aquele estudo que está em andamento, que é o Loreta, né? Acho que não finalizou ainda. Talvez ele nos responda o real benefício disso, né? Eu tenho dúvidas sobre a endocrinoterapia. Eu estou com o que a Laura falou, acho que foi isso que ela disse, que os efeitos colaterais superam em muito benefício. Eu acho que se eu conseguir associar a cirurgia e a radioterapia, principalmente para esses de mais baixo grau, eu acho que eu estou bem satisfeito. A endocrinoterapia precisa discutir a viabilidade de usar as comorbidades e os efeitos colaterais com a paciente. Acima dos 70 anos, a gente cai na situação da pergunta anterior. A maioria dos tumores nessa faixa etária são de baixo grau, de repente, você tirando o tumor completamente, se já se discutia não fazer nada, se tirou o tumor todo nessa faixa etária com a cirurgia, dependendo da comorbidade da paciente, dá para discutir, só seguir a partir daí. Acho que é aquela questão levar em consideração a sobrevida dela, o status qualidade dela. De vida, condição, tudo isso. A gente tem os estudos clássicos mostrando que a radioterapia, endócrino diminuindo recidiva local, eventos locais, a mortalidade já é discutível. E em relação a essa questão desse questionamento em Sangallen, lembrando que o COMET também, 71% de quem acompanhou fez uso de endócrino. Exatamente. Então a gente dizer que a paciente está só acompanhando sem ser tratada, não dá para dizer com ele. Zé Luiz, você pensa alguma coisa diferente também? Indica a adjuvância tanto a rádio quanto a endócrino? Algum grupo você tende a desescalonar? Se a paciente puder receber radioterapia, endocrinoterapia, com certeza, né? Apesar do COMET ter mostrado que a radioterapia não fez muita diferença, né? Mas no final o pessoal ainda falou para segue como está o tradicional, né? Eu acho que ainda está cedo para a gente tentar mudar alguma coisa aí, que a gente tem expectativa na diminuição da dose do tamoxifeno para 5 miligramas. Os estudos vão mostrar aí logo se vai ter benefício mesmo ou não, né? Se compensa,
ou vai ficar com 0 grama, 5 ou 20, né? 20 eu acho difícil para manter essa paciente, né? Quando o paciente tem um câncer invasor, passou por químio e tal, ela aceita mais o tratamento, né? Sem isso, a chance de ela interromper o tratamento é maior, né? Principalmente quando começam os fogachos e a ressecura vaginal grande aí, né? Então, acho que, por enquanto, mantém aí mais a expectativa dos 5 miligramas aí. Não sei o que a Laura pensa. A Zé Luiz acho que tocou num ponto importante. Eu tenho indicado o Babytan também, 5 miligramas, 3 anos. Não é fácil, mas eu acho que a gente está no meio termo aí de diminuir efeitos colaterais, um tempo menor e com uma proteção que foi demonstrado em evidência, né? Laura, vocês que usam muito mais endocrinoterapia, o que acha nesse sentido? Eu acho que a gente está aqui falando das pacientes de baixo risco, pacientes que fazem diagnóstico em screening, pós-menopausa, que vão ter lesões pequenas. Essa paciente, eu acho que a paciente, assim, eu costumo dizer, a gente tem que entender que cenário que essa paciente está. Se é uma paciente onde eu tenho um excelente resultado com o que eu tenho hoje e eu estou tentando encontrar maneiras de machucar menos essa pessoa, porque curada ela provavelmente está com qualquer caminho que a gente vai ter. Diferente, obviamente, daquela mulher que você falou, eu fiquei muito feliz que, assim, in situ palpável, paciente muito jovem, outros fatores de risco, a gente não está fazendo essa discussão, não cabe aqui. E aí ficou bem claro que os panelistas começaram a fazer essa discussão de omitir alguma coisa muito mais para paciente acima de 70 anos. Já dentro do menor risco, só que também com a idade um pouco não tão jovem. E aí, para essas pacientes que qualificam para isso, para você eventualmente discutir algum desescalonamento de tratamento, eu acho que eu sempre discuto com essas pacientes que me procuram para isso, que eu não abriria a mão da radioterapia, que é as pacientes que fazem cirurgia conservadora, porque a radioterapia, hoje, a gente tem uma toxicidade muito menor, do ponto de vista de cardiovascular, do ponto de vista cutâneo. Então, essas pacientes, habitualmente, vão ter uma excelente proteção para recorrências locais, com baixa toxicidade, menos tempo. Hoje a gente tem protocolos cada vez mais enxutos para essa paciente ter o menor impacto na qualidade de vida dela. E se eventualmente a gente tem qualquer preocupação de que talvez valha a pena uma proteção adicional, porque é uma mulher que, a princípio, ela tem 78, mas a mãe dela tá viva ainda aos 98, eventualmente eu queira trazer uma proteção adicional. E aí eu posso discutir com ela que a gente pode eventualmente fazer um tratamento e avaliar a toxicidade. Só que se eu começar um tratamento com tamoxifeno, na dose que eu escolher, e ela tiver uma toxicidade, ela não volta atrás para fazer a rádio. Então, a radioterapia tem uma janela específica de tempo para a gente poder oferecer para a paciente, e se eu começar o tratamento 6 meses depois ela disse que não aguenta, eu não volto atrás e faço a radioterapia. Então, eu costumo defender muito o tratamento de radioterapia para essas pacientes que eu imagino que precisam de tratamento, e eventualmente discuto a questão do tamoxifeno. Tamoxifeno é isso, assim, tem pacientes que ficam super bem, mas tem um número enorme, que vocês sabem, que eventualmente tem uma tolerância menor por vários motivos. Eu acabo recebendo muito mais pacientes jovens pré-menopausa para essa discussão, que são os pacientes que têm mais dúvida em relação a fazer ou não tamoxifeno, e para a maioria delas, elas não são pacientes de baixo risco. Então, para estas pacientes que têm CDS ou palpáveis, ou de tamanhos maiores, ou com algum fator de risco, eu não proponho Babytan para elas, eu proponho 20 miligramas e que a gente vai avaliar a tolerância, porque quando a gente vai olhar a população de Babytan, é uma população majoritariamente de mulheres pós-menopausadas e com doenças de menor risco. Então, acho que é para essa população que a gente quer desescalonar tratamento. E aí, eventualmente... Desculpa, Laura, só uma observação, né? Você está falando das pacientes de maior risco, né? Isso, as pacientes de maior risco, eu começo com 20 e, eventualmente, se ela não tolerar, eu ofereço, ao invés de parar, baixar para cima. Sim, porque o Babytan é para baixo risco, né? Nós estamos falando... Exatamente, só que eu recebo várias pacientes... O Babytan, eu acho que é um estudo maravilhoso, mas eu acho que muitas vezes a interpretação é de começar para todo mundo com 5 miligramas.
com 10 miligramas em dias alternados. Então, eventualmente, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer com mais cuidado para essa paciente de maior risco. Para paciente de baixo risco, eu acho que a gente está super bem respaldado, e especialmente para essa paciente que fez cirurgia e radioterapia. Eu acho que essa paciente está muito bem protegida, a gente teria até evidência para não oferecer, então para isso eu fico muito confortável de discutir 5 miligramas, a gente faz 10 miligramas em dias alternados, enquanto tiver o de 10 miligramas, né? Ótimo, ótimo. Então, concluindo, Léo, sim? Não, pode concluir. Não, só concluindo, então, o consenso de Sangalli foi, hoje ainda, com os dados que nós temos, CDS de baixo grau, o ideal é a gente indicar o tratamento completo, cirurgia, dentro do possível, cirurgia, radioterapia, endocrinoterapia, né? Eu só queria perguntar um questionamento que nós deixamos anotados aqui, que é uma dúvida, inclusive, minha, queria ouvir a opinião dos nossos especialistas aqui com a gente. A paciente que foi submetida à mastectomia, pela posição, a extensão do CDS, baixo grau, paciente de baixo risco, mas devido à extensão foi optado mastectomia. Sem indicação, logicamente, mastectomia sem radioterapia. Vocês ainda mantêm a endócrino para essa paciente, pensando numa proteção da mama contralateral ou não? O que você vê isso, Fenile? Geralmente os casos que você vai indicar mastectomia são aqueles carcinomas ductais in situ mais extensos e eventualmente esses carcinomas acabam sendo de mais alto grau, né? Então, assim, cabe um pouco essa questão da proteção da endocrinoterapia visando a proteção da contralateral nesses casos. É a única indicação que teria, radioterapia não. Mas eu acho que vale a pena discutir com a paciente, com uma espécie de quimioprevenção, o uso de tamoxifeno pensando na mama contralateral nesses casos. Já que a gente está falando de um carcinoma de mais alto grau. Certo, certo. Zé Luiz, também pensa assim? Também queria... às vezes a paciente tem mama pequena também, e você faz até a simetrização do outro lado. Aí realmente tamoxifeno zero, né? Mas se for um alto grau, né? Eu penso em manter o tamoxifeno também. Voltando um pouquinho, Tenório, o tratamento do CDIS não necessariamente é cirúrgico, você pode fazer a retirada dele com a VAI, né? Com a excisão vácuo assistida também, né? Ou com a CRIO, que ainda está as duas em estudo aí. Então, mas não é só tratamento cirúrgico, é retirada, né, destruição da lesão. Da lesão, né? Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que foi feita foi uma paciente com câncer de mama HER2 positivo, com axila clinicamente negativa. Qual o tamanho de corte para indicar químio neoadjuvante mais terapia anti-HER? Então, para 18% dos panelistas, o corte foi 1 centímetro, para quase 40%, 1,5 centímetro, para 90%, 2 centímetros, e 2,5 centímetros, 95%, 95,6% já tinham indicado neoadjuvância. Queria saber de vocês, vocês concordam? Qual o corte que vocês usam? Pode começar a Laura agora, né? Qual o corte que você usa para indicar neoadjuvância e como é que fica a discussão aí SUS, saúde suplementar privada? Várias perguntas aí. A primeira que eu acho que é muito importante quando a gente vai fazer essa discussão é sempre fazer a melhor avaliação de axila possível, para a gente não deixar de oferecer neoadjuvância para alguém que tenha linfonodo positivo. Acho que essa é uma mensagem muito importante. E aí a concordância acima de 2 centímetros fica muito alta, e 100% nos 3 centímetros, porque ninguém acima de 3 centímetros estava incluído no APC Trial, que fez paclitaxel e trastuzumab adjuvante. E aí, entre 2 e 3 centímetros é uma faixa aí que, eventualmente, as pessoas também já não estejam tão confortáveis de oferecer acima de 2 centímetros um tratamento descalonado de químio e anti-HER2. Então, acho que a maioria dos panelistas, e eu concordo, acho que acima de 2 centímetros é muito claro. E aí, ali tinha 20%, 40% dos outros cortes, e eu acho que a pergunta ela é muito específica para o tamanho, mas, obviamente, nessa faixa entre 1 centímetro e 2 centímetros, é uma zona cinza onde a gente, eventualmente, utiliza outros fatores para a gente tomar essa decisão, se é uma paciente mais jovem ou não, se é uma paciente que
tem receptor hormonal positivo ou não, que tipo de acesso ela tem. Aí você fez a pergunta do que a gente tem disponível no SUS, e uma das coisas que eu percebi que, conversando com algumas pessoas, que isso não necessariamente é homogêneo, né? A gente fala que o SUS é qualquer coisa menos único, mas o que a gente tem hoje nas portarias vigentes, que é diferente do que vai passar a valer com o PCDT, já vou falar, mas hoje a PAC que a gente tem disponível para tratamento, que é chamado prévio, quimioterapia prévia, que é neoadjuvância, com anti-HER2, é só para estadio clínico 3. Estadio clínico 3 é só T3N1, tá? Então, mesmo um T2N0, pela PAC que está disponível, a princípio o Ministério não libera trastuzumab neoadjuvante para essas pacientes, que são pacientes T2N0, são pacientes que teriam indicação muito clara para todos os panelistas aí de receber neoadjuvância. Então, a gente tem essa dificuldade, eventualmente tem serviços que conseguem oferecer, serviços que não conseguem, mas no PCDT novo está previsto, ainda a gente não tem a portaria, não tem número de APAC, mas existe um trabalho bem importante para a gente poder explicar para o Ministério, que eles já estão pagando 17 trastuzumabs na adjuvância, não tem por que não oferecer isso na neoadjuvância para as pacientes. Então, a gente está aguardando e, eventualmente, isso vai ser disponível para todos os pacientes com estadio clínico 2. Aí seriam todas as pacientes T2N0, acima de 2 centímetros. E aí eu imagino que a gente consiga fazer, eu não sei se o próximo slide vai falar que regime, mas eu acho que quando a gente considera tamanho e acesso ao anti-HER2, eu acho que acima de 2 centímetros fica muito claro que essas pacientes têm indicação de neoadjuvância. E só aproveitando, por que a gente faz isso? Porque, eventualmente, o paciente que não tem resposta patológica completa pode modificar o tratamento para o trastuzumab emtansina, que também é outra porteria aguardada do PCDT, que é uma das coisas que estamos aguardando serem incorporadas no SUS, que é o TDM1 para quem não tem resposta completa. Então, eu acho que nessa situação a gente vai conseguir assemelhar bem o tratamento que as pacientes que hoje que têm acesso à saúde suplementar no SUS, para que elas possam ter todo o benefício do desenvolvimento de tratamento sistêmico anti-HER2. Então, resumindo, 2 centímetros acho que é o corte mais fácil. Entre 1 e 2 centímetros a gente leva em consideração outras coisas. Eu acho só complementar o que a Laura falou, é que a gente tem algumas evidências que o T1C, a gente teria maior risco da cirurgia na biópsia do linfonodo sentinela se achar célula tumoral no linfonodo. Aí você perde essa oportunidade da neoadjuvância, né? E oferecer outros tipos de o TDM1 na adjuvância. Então, lembrando que nesse intervalo de 1,5 a 2, você pode ter um risco de ter mais linfonodo positivo e ser descobrido durante a cirurgia, né? Então, acho que uma avaliação criteriosa da axila entre 1,5 e 2, eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso, né, Laura? Com certeza. E, Léo, continua? Não, será que o Zé e a Fernanda querem comentar? O corte para eles, concordam? Medida em exame de imagem não é fácil de fazer, né? Se eu der um nódulo para cada um aqui medir, você vai ver que vai ter milímetro para cá, milímetro para lá, né? Então, acho que, como o Tenor falou, 1 centímetro e 6, 1 centímetro e 8, né? Eu acho que depende se é no ultrassom ou na mamografia, é maior ainda a diferença, né? Na ressonância, que é mais próximo, eu acho que você tem que ver por onde você está se baseando também, né? Se você só tiver uma mamografia, 2 centímetros, ele é menor do que isso, né? O ultrassom está mais próximo. Então, acho que a medida também, muito, né? 2 centímetros, o cara tem que escrever 2 centímetros lá, eu acho que um pouquinho mais, um pouquinho de bom senso aí também ajuda também, né? E como 1,5 centímetro a 2, a gente vê bastante positivo linfonodo axilar aí, a gente tem que ter, não pode perder essa janela de oportunidade aí também. E o que foi falado já é levar em conta também esses outros fatores, a idade, se é receptor hormonal positivo ou não, fatores que podem tornar o tumor mais grave, não pensar só no tamanho, né? Um tumor de 1,5 cm, um HER2 puro com axila positiva,
você vai partir para a neoadjuvância, você não vai se preocupar se ele tem menos que 2 centímetros. Então, tem que sempre colocar esse contexto. Certo, certo. Bom, ô Laura, queria uma segunda opinião agora sua aqui. Você falou que a gente está com dificuldade de conseguir o trastuzumab, né, nas APACs do SUS. E a gente está vendo que na saúde, né, no privado, suplementar, a gente não está mais praticamente usando antraciclinas na doença HER2. Como é que fica no SUS, que você não tem o pertuzumab, nem sempre tem o trastuzumab, você tem utilizado o AC, né, a antraciclina, ou apenas TCH? Eu acho que essa é uma discussão sempre retorna, a gente faz isso, né, rotineiramente com os residentes. Então, a gente tem uma situação em que, se a gente for olhar um cenário que não é o cenário atual, onde a gente privilegia neoadjuvância, mas a gente tem um dado na era pré-pertuzumab, que é um estudo que é o BCRD-006, que foi um estudo desenhado para avaliar a superioridade de trastuzumab adjuvante, tá? Então, as pacientes que eventualmente tinham uma doença mais volumosa iam para a neoadjuvância dos critérios anteriores, melhorar procedimento cirúrgico, doença mais volumosa, essas pacientes poderiam ir para a neoadjuvância, mas nesse estudo eram pacientes que eram operadas upfront e depois iam para a adjuvância. E esse estudo ele foi desenhado que tinha 2 braços experimentais com trastuzumab e um braço padrão que era ACT, sem trasto, e esses 2 braços com trastuzumab era ACTH e TCH. E ele não tinha necessariamente poder para ver a diferença entre esses 2 braços. E no primeiro reporte a gente tinha uma sobrevida livre de progressão melhor para quem fazia antraciclina. A CTH, numericamente, melhor do que TCH, era um estudo que não foi feito para responder essa pergunta. E no segmento de 10 anos, a sobrevida global não foi diferente. Então, a gente tem evidência para poupar antraciclina num cenário onde não tem pertuzumab. Essa evidência existe, tá? Pode eventualmente ter uma sobrevida de doença ligeiramente superior, mas não tem diferença em sobrevida global. Qual que é a questão? A gente tem uma situação onde as pacientes, no cenário público, muitas delas têm problemas de acesso múltiplos, acesso ao seu primeiro diagnóstico, acesso ao primeiro exame de imagem, à biópsia, à imunistoquímica, ao FISH, e eventualmente essas pacientes chegam para um primeiro tratamento já com uma doença muito avançada. E a gente sabe que as pacientes T4 são rotineiramente excluídas de todos os estudos, então é uma paciente onde eu dizer que eu vou fazer menos é muito difícil, tá? Então, eu acredito que ainda exista papel de antraciclina para pacientes que tenham doença muito avançada. É uma paciente que tem um risco tão alto de recorrência, eu tenho pacientes T4N3, que muitas vezes às vezes não tem acesso a PET, por exemplo, mas mesmo assim, que elas têm uma doença não metastática, avaliadas com a melhor imagem, que é um T4 em 3, essa paciente, eu não tenho coragem de descalonar tratamento para essa paciente, ainda mais no cenário onde eu não tenho pertuzumab. Porém, eu acredito que quando a gente está falando de uma situação onde eu vou oferecer uma neoadjuvância, eu quero o meu melhor tratamento, com pertuzumab sempre que disponível, porque eu vou dar a melhor resposta patológica para ela, eu vou dar o melhor procedimento cirúrgico para ela, eu vou eventualmente descalonar a axila, eu vou oferecer múltiplos benefícios para ela, e eventualmente eu vou reduzir a utilização de TDM1, que tem outros problemas, não é só a questão do custo, mas é um tratamento mais tóxico. Então, sempre que eu puder oferecer o meu melhor tratamento, eu vou oferecer. Agora, a gente tem que lembrar que, para além da resposta patológica completa, o pertuzumab só demonstrou benefício no cenário inicial para sobrevida livre de recorrência, a gente não tem nem sobrevida global, tá? Para sobrevida livre de recorrência só em tumores linfonodo positivo. Então, uma paciente que eventualmente vá fazer um tratamento neoadjuvante, um T2N0, eu acho que ela está super bem tratada com TCH neoadjuvante, tá? Do ponto de vista de sobrevida global. Se eu tivesse pertuzumab, eu provavelmente melhoraria minha cirurgia, eu provavelmente diminuiria o uso de TDM1. Mas não vejo que é uma falta do ponto de vista de estou oferecendo um tratamento com menos chance de cura para essa paciente. Então, nesse contexto, eu acho razoável.
Então, resumindo, a antraciclina para pacientes HER2, a gente tem evidência de poder omitir para a grande maior parte das nossas pacientes, a gente pode omitir antraciclina, mas as pacientes que eventualmente vão não ter acesso ao bertuzumab têm doenças muito avançadas onde eu não quero e a gente acaba oferecendo antraciclina. Além do que, tem serviços onde a determinação do HER2 pode demorar tanto que às vezes a pessoa começa a nascer enquanto descobre se a paciente é HER2 positivo ou não. Então, tem mais esse adicional, não sei quantos de vocês trabalham no SUS e eventualmente isso pode acontecer. Hoje a gente tem a patologia mais ágil, mas a gente já fez isso, a paciente vai trazer a biópsia lá onde ela fez o diagnóstico, demora muito, a gente não quer esperar, porque a gente tem uma paciente localmente avançada, às vezes, eventualmente, isso pode acontecer. Perfeito. Excelente, ficou bem claro, Bem ótimo. claro. Obrigado, Laura. E vamos agora, o nosso último tema que nós separamos foi a questão de recidiva. Nós separamos uma enquete lá de Sangallen, foi a questão de cirurgia, um novo setor após recidiva. O caso que eles discutiram era uma paciente de pós-menopausa, tinha um tumor luminal T2N0, que ela foi submetida a um setor mais radioterapia, mais endocrinoterapia. E ela recorreu ipsilateral, na mesma mama que teve a cirurgia, ela recorreu após, aí eles perguntaram para os painelistas, quanto tempo após essa recorrência que você indicaria um novo setor com radioterapia? 25% indicava após 3 anos do tumor primário, após 3 anos que ocorreu a recorrência do tratamento do tumor primário. 75% 5 anos e apenas 100% que indicava após 10 anos da cirurgia primária. 10 anos que ocorreu a cirurgia primária que teve essa recidiva. Em relação a esses dados, da gente não indicar, não partir para um novo setor, e sim uma mastectomia, a grande maioria após 5 anos, como você vê isso na sua prática, Fenile? Você tem indicado realmente o setor? Qual tempo após o tratamento, a radioterapia? Eu acho que a grande questão aqui é a questão da toxicidade da radioterapia, né? Da gente indicar um novo setor e ter que fazer uma radioterapia em cima de uma mama que já foi irradiada. Você tem na sua prática um tempo aí de segurança que você indica um novo setor? Não. Os trabalhos clássicos falam em 10 anos, né? Que são os trabalhos feitos em Milão, publicados, 10 anos. Agora, você precisa considerar a toxicidade de uma nova radioterapia nessa paciente e o resultado cosmético que você vai oferecer também. Porque às vezes eu vou insistir num requadrante porque é possível, mas o primeiro quadrante já não ficou muito bom. É uma mama irradiada, é um risco maior de deiscência, de infecção, de um resultado cosmético desfavorável. Eu acho que a cirurgia conservadora ela só faz sentido se esteticamente ela te entrega um bom resultado. Sim. Senão, você propõe logo a mastectomia, porque aí você acaba tendo basicamente opções melhores de reconstrução, não queima etapas. Mas o clássico que eu uso para considerar um requadrante, para mim, são 10 anos. Esses dias teve um caso desse no consultório, um paciente com 8 anos, e eu fiquei com essa dúvida. Aí falei com o radioterapeuta. Falou que radioterapia que ela usou, né? Que aparelho que era, qual a dose total, qual a distribuição, como é que está a pele dessa paciente, né? E aí eu pedi para ele ver a paciente, né? Me ligou e falou, dá para fazer nova rádio, porque a rádio dela, a pele dela tá legal, ela suporta bem, tem um paciente sem outras comorbidades e tal, não era uma paciente muito obesa, tinha uma mama grande, dá para fazer outro quadrante, né? Sempre que possível tentar fazer um novo quadrante, eu acho, desde que se consiga um bom resultado estético e evitando uma mastectomia, que talvez você tenha que colocar uma prótese aí, né, submuscular, com certeza, mas essa pele é uma pele legal, para aguentar uma prótese, né? Tem 30%, 40% de chance de você ter aí um problema com pós-operatório, com perda de papila, com perda de areola, com abertura de pontos e tal, né? Uma deiscência dessa estrutura aí, e às vezes você perde mais coisas, né? E aí você tem que botar um retalho, esteticamente a gente sabe que é mais difícil de ficar legal.
né? Então, a gente sempre tem que considerar isso. Mas, já pus prótese também, paciente que já tinha prótese, pós-terapia, e ficou legal, mas depende muito da pele, eu acho, né? Então, a gente tem que realmente estudar e discutir com a paciente, né? Isso, o efeito estético, que é a vantagem principal da quadrantectomia aí do setor, né? E se vai ficar legal, e da possibilidade de ter complicações tanto com a quadrantectomia quanto com a mastectomia com fusão de prótese, né? E ela vai ter que receber nova dose de radioterapia e se expor a isso aí também. Não, excelente, eu acho que vocês pontuaram muito bem. A gente sabe que é possível um novo setor, é possível um novo sentinela, mas a gente precisa, os trabalhos clássicos, 10 anos, a gente sabe que o tipo lógico de radioterapia que foi utilizado nos trabalhos é diferente do que a gente faz hoje, mas é muito da situação de como essa paciente respondeu à primeira rádio, quais a situação da pele, como o tumor se apresenta para o tratamento. Agora, nós estamos falando de uma paciente pós-menopausada com receptores hormonais, triplo negativo e HER2. Mudaria para você, Fenili? Acho que não. Tendo condição, ainda acho que manteria tendo o condição, setor. manteria. É o que o Zé falou. Nesse cenário, quando você vai pensar numa mastectomia, você vai pensar que provavelmente você vai ter que rodar um retalho ou um grande dorsal. É uma cirurgia de maior complexidade. Então, se você garantir que entrega um resultado estético aceitável e é possível, o radioterapeuta libera, eu acho que você tem que priorizar essa situação. Agora, se não tem jeito, porque assim, a gente pega radioterapias muito antigas, né, de aparelhos de cobalto, às vezes fala, puxa, não vai dar, já é um local que já está completamente deteriorado, mas sim, se puder oferecer uma cirurgia menor num quadro desse e puder irradiar, muito que bem, mas entregando um resultado estético tranquilo. O tipo histológico, para mim, não varia nessa questão. Ótimo, ótimo. Ô Laura, e nesse caso apresentado aí, discutido em Sangalli, qual que seria a conduta padrão para você? Em que momento você indicaria uma quimioterapia numa recidiva pós 10 anos, paciente pós-menopausada, luminal, fez endocrinoterapia, tratamento correto, completo, 10 anos ela tem uma recidiva. A gente considerando que não tenha metástase à distância, em que situações você indicaria a quimioterapia para uma paciente nessa situação? Acho que recidiva local, acho que é um dos cenários onde a gente tem menos evidência randomizada, né? Então, às vezes, a gente tem que tentar entender. Uma das coisas que eu acho que é muito relevante é a gente tentar saber se a gente consegue separar uma recidiva local de um novo primário. Isso não necessariamente é trivial ou é factível, às vezes a gente não consegue. Mas, eventualmente, tem patologistas que dizem que se você tem áreas de CDIS junto desse novo tumor, eventualmente a gente esteja falando novamente de um outro tumor primário, e aí o nosso raciocínio muda, porque eu vou basear a minha indicação de quimioterapia ou não, muito mais nas características desse tumor que foi diagnosticado agora, independente do tempo que ele tenha. O dado que a gente tem randomizado, ele obviamente tem limitações, mas é o único que a gente tem, que é um estudo que as pessoas podem falar Calor, mas em inglês, ou calor, né? Como preferirem, mas é um estudo que randomizou pacientes com recidiva local completamente operadas para quimioterapia ou não. E o que a gente viu que basicamente a diferença é que quando a gente tem pacientes com doença receptor positiva, é que não existe benefício da quimio. Obviamente que o segmento não era tão longo na publicação, eu estou esperando até hoje uma atualização, porque as doenças receptor hormonal positiva podem recidivar muitos anos depois, eventualmente existe algum impacto futuro, mas por padrão a gente entende que provavelmente a quimioterapia dificilmente vai impactar numa recidiva local verdadeira, né? Assim, se você já não curou esse tumor anteriormente, provavelmente você não faça isso da segunda vez. Uma das questões que a gente leva muito em consideração, e eventualmente a gente indica quimioterapia, mesmo com esse dado randomizado, é que algumas pacientes elas vão fazer essa recorrência de forma muito precoce e, eventualmente, num diagnóstico inicial, não receberam quimioterapia. Então, se você tem uma paciente que, por algum motivo, teve um T1C ou um T2 já na pós-menopausa e não recebeu quimioterapia, com ou sem oncotype, e ela recidiva ainda em vigência de
hormonoterapia, eventualmente essa paciente pode ser uma paciente que dificilmente, especialmente essa paciente recidiva em vigência de inibidor de aromatase, onde tem muito pouco espaço para você modificar o seu tratamento sistêmico. Eventualmente, essa é uma paciente que acaba recebendo quimioterapia. Mas é sempre uma discussão muito individual, tentando entender se a gente consegue separar em uma recidiva ou um novo tumor primário, e especialmente o que eu consigo modificar no tratamento endócrino dela. Então, se eu imagino que é uma paciente que estava em tamoxifeno por algum motivo e recidivou, eu posso fazer um inibidor de aromatase, ou suprimi-la e fazer inibidor de aromatase, ou se eventualmente é uma paciente que vai ter acesso a inibidor de CDK 4/6, adjuvante, e eventualmente possa fazer alguma coisa diferente, talvez a quimioterapia dificilmente vai acrescentar diminuição de risco para ela. Então, acho que é sempre uma conduta muito individualizada, lembrando que painéis genômicos como Oncotype ou Amaprint não tem validação em recidiva local, muito menos se for um tumor que cresceu em vigência de hormonoterapia adjuvante prévia. Então, é sempre uma situação onde a gente tem menos evidência, menos armas para tomar essa decisão embasado na literatura, e acaba sendo uma decisão muito individual. Excelente, fantástico, ótimo. Agora, posso pôr mais lenha nessa fogueira? Sim, e vamos lá. apertar a vara um pouquinho? E se fosse essa recidiva fosse um HER2, por exemplo, ou triplo negativo, você tentaria uma quimionel? Com certeza. Acho que assim, né, considerando os tamanhos que a gente conversou, tudo isso, mas se a paciente recidiva com um subtipo diferente e ela não fez o tratamento padronizado para aquela doença, eu tentaria oferecer neoadjuvância para ela. Acho que essa é uma situação que, se a gente se depara, eu acho que vai ser um consenso muito grande entre os oncologistas. Tem uma situação que, inclusive, eu discuti recentemente no board, que era uma paciente que tinha, paciente na pré-menopausa, que tinha um tumor linfonodo positivo, naquele momento ela fez quimioterapia, por algum motivo não foi oferecido supressão ovariana para ela, uma paciente muito jovem mesmo, abaixo dos 30 anos, o diagnóstico inicial dela, e ela ficou com tamoxifeno no setor privado, não sei exatamente como foi essa discussão inicial com ela, mas ela teve uma recidiva no 4º ano de tamoxifeno. E nessa recidiva, ela é uma recidiva linfonodo negativa. Eu discutir com ela da gente fazer, que eu acredito que, e ela tinha feito a CT. Então, eu não acho que 4 anos depois eu oferecer a CT para ela, em um tumor assim, KM7 10%, linfonodo negativo, um PT1B nessa recidiva, eu não sei o quanto que a quimioterapia acrescentaria com ela. Na nossa discussão, ninguém se animou para oferecer quimioterapia para ela. E aí eu já tinha oferecido para ela fazer supressão ovariana e inibidor de aromatase, mas a gente discutiu uma coisa que a gente não tem resposta, que é mais uma pergunta, que essa paciente teria tido indicação de inibidor de CDK4/6, abemaciclib, lá atrás. Hoje, essa recidiva, ela não teria indicação nem de ribociclib, que tem pacientes N0 que eventualmente podem receber, mas ela não configuraria uma situação, se ele fosse um primário, de receber inibidor de CDK4/6 adjuvante. Mas, teoricamente, ela deveria ter recebido lá atrás, e ela recidivou. Então, eu não tenho um dado para embasar isso, e eu discuti com ela, a gente discutiu no board, a maior parte das pessoas foi favorável a fazer. Agora eu não sei se o convênio vai querer liberar, porque eles não querem liberar nem para quem tem indicação muito clara. Para ela que tem uma indicação limítrofe, fica mais difícil. Então, a gente vai ter cada vez novas perguntas. Acho que a recidiva local sempre vai ser uma dificuldade, porque é muito difícil você desenhar estudos. Você tem que levar em consideração o tempo da recidiva, que tipo de recidiva, que tratamento prévio que ela fez, para você ter um dado randomizado. Então, a gente vai continuar. É um desafio e é bem particularizado, né, a conduta. Não tem como, né? Aí é muito importante um tumor board para decidir com maior exatidão a conduta nessas pacientes. Léo, acho que concluímos o objetivo de hoje, né, Léo? Até passando um pouquinho do tempo. Queria agradecer vocês, convidados, Rogério, Laura, Zé. Queria que vocês fizessem essas últimas considerações para a gente encerrar. Começar com a Laura também. Laura, últimas considerações, por favor. Muito obrigado, viu?
Não, eu só agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e, de novo, parabenizar a SBM. Todo o programa de educação continuada de vocês é fantástico. Realmente, parabéns e muito, muito obrigada por me convidar aqui para discutir e ouvir vocês, aprender com vocês. Zé Luiz? Também só agradecer, né? Eu acho que foi muito esclarecedor aí a presença de todos aí e muito prático também, né? Eu acho que isso que importa para a gente é ter essa praticidade, né? Por mais que os painéis sejam interessantes, mas tem que trazer para a vida real um pouquinho o que é possível e o que não é possível por enquanto. Né? Obrigado, Léo, obrigado, Tenório, obrigado, Lincoln, que não pôde estar aí, mas agradeço a todos vocês aí pela oportunidade. Feniri, por favor. Obrigado. Só agradecer, né? E são temas muito relevantes que frequentam o dia a dia do nosso consultório, né? Eu gosto desse consenso de Sangallen porque são temas que são do nosso dia a dia, não são aqueles temas de rodapé, né? É coisa que chega na nossa frente todo dia no consultório, né? É uma atualização, né? A cada 2 Exato. anos de quadros do dia a dia, né? Eu só tenho a agradecer a aula aí que a Laura deu, o Zé Luiz, o Leonardo, você, só aprendendo aqui e agradecendo. É isso aí. Obrigado a todos, foi muito bom. Léo, quer concluir? Bom, em nome da Comissão de Educação Continuada e do Lincoln, a gente convida todo mundo a continuar nos acompanhando. A gente está sempre seguindo aí os maiores eventos e os temas das nossas reuniões. E um grande abraço a todos.